Você já se perguntou se Tutien, depois de ter passado por tantas provações, enfrentará um novo desafio no episódio 16? Naquela manhã nublada, nuvens cinzentas cobriam os picos das montanhas. Jack sentava-se diante da mesa de chá na sala de estar, analisando atentamente os projetos da nova ponte que começaria a ser construída na próxima semana. Ele franzia a testa ao ler as anotações sobre os riscos climáticos. As chuvas inesperadas dos últimos dias estavam atrasando vários setores da obra, e se não houvesse um reajuste cuidadoso no cronograma, o atraso seria inevitável. Sua mãe lhe trouxe um copo de água morna, colocando-o à sua frente com um olhar misto de ternura e preocupação. Trabalhe o quanto for preciso, mas não esqueça de cuidar da sua saúde. Você emagreceu bastante ultimamente. Jack sorriu com suavidade, fechou a pasta de documentos e a empurrou para o lado. Respondeu que, com o tempo tão instável, precisava aproveitar ao máximo os dias secos, especialmente com uma construção delicada como a da ponte sobre o riacho. A mãe assentiu e, como se lembrasse de repente, perguntou sobre Tutien. E a menina, como está? Está se virando bem? Jack respondeu com um sorriso tranquilo. Está sim, mãe. Já se acostumou com um terreno. Tem limpado tudo, plantado hortaliças e até falou em começar uma criação de animais. A mãe dele ficou visivelmente aliviada ao ouvir isso, dizendo que em breve queria visitá-la. Enquanto isso, no terreno onde Tutien vivia, ela já estava de pé antes mesmo do sol surgir entre as montanhas. Lavou o rosto com a água fresca do poço, prendeu os cabelos com um lenço, arregaçou as mangas e foi para o quintal. Começou varrendo o pátio, juntando galhos e folhas caídas da tempestade da noite anterior. Nos últimos dias, havia consertado parte da cerca e plantado novos canteiros de amaranto e couve. O chão, antes bagunçado e coberto de entulho, agora dava lugar a áreas limpas e organizadas. Ela não possuía muitas coisas. Quase tudo dentro de casa havia sido trazido por Jack, desde o fogão portátil até o cobertor fino. Mas ela valorizava cada item, cuidando com zelo. Não queria que ninguém mais se preocupasse por ela. Cada moeda economizada era planejada com cuidado. Comprar sementes, consertar o telhado, ou guardar em caso de precisar trocar o botijão de gás no futuro. Depois de limpar o quintal, ela buscou água no reservatório e começou a limpar o chão da casa. O suor encharcava suas costas, mas havia um leve sorriso em seus lábios. Ninguém a obrigava, ninguém a olhava com pena. Tudo o que fazia agora era para construir a nova vida que ela realmente desejava. Ao levantar os olhos e ver as flores da trepadeira de abóbora desabrochando, sentiu um tipo de paz difícil de descrever. Uma sensação silenciosa e plena de que, pela primeira vez em muitos anos, ela realmente sabia o que era serenidade. Naquela manhã chuvosa, com uma fina garoa caindo do céu cinzento, Tutien estava ajoelhada no jardim arrancando o mato quando Jack apareceu. Ele usava uma camisa branca, um capacete de segurança, segurava um guarda-chuva e uma pequena bolsa. Aproximou-se e perguntou se ela gostaria de acompanhá-lo em uma ação voluntária, um dia de cortes de cabelo para crianças em uma comunidade de montanha. Tutien hesitou. Nunca cortei cabelo, se estragar, vou me sentir culpada pelas crianças. Jack sorriu com gentileza e disse que não precisava que ela cortasse. Só preciso de alguém para ajudar a prender os cabelos, distribuir os presentes e organizar as coisas. Sua presença já vale muito. Ela não respondeu de imediato, mas seus olhos brilharam, e então assentiu. A caminhonete de Jack seguiu por estradas de terra vermelha, escorregadias por causa da chuva da noite anterior. Chegaram a uma pequena escola onde uma cobertura improvisada já havia sido montada. Debaixo dela, algumas cadeiras de plástico estavam alinhadas. A chuva havia impedido que muitas crianças comparecessem, mas a atividade continuava como planejado. Jack e os voluntários se revezavam cortando os cabelos. Tutien organizava as cadeiras, chamava as crianças, colocava-as no lugar. Algumas estavam tímidas, outras quase choravam com medo. Tutien se aproximava com cuidado, prendia os cabelos das meninas com delicadeza, alisava as franjas e colocava presilhas coloridas. Cada gesto seu era leve, atencioso, como se estivesse cuidando não apenas das crianças, mas também das cicatrizes dentro de si. Uma menininha de cerca de 6 anos a olhou e disse baixinho: "Você prende muito bonito, tia. Obrigada." Tutien congelou por um instante. A mão parou no ar. Por um momento, tudo dentro dela silenciou. Aquele simples agradecimento era como um raio de sol entrando no canto mais frio de seu coração. Ela jamais imaginou que algo tão simples pudesse fazê-la sentir que ainda existia.
que ainda era vista. Diante daqueles olhos inocentes e confiantes, ela se sentia útil, presente e, pela primeira vez em muito tempo, significativa. Ao meio-dia, sentaram-se sob o alpendre para comer suas marmitas simples. Jack perguntou em voz baixa: "Gostou?" Os olhos de Tutian brilharam. Ela sentiu com um sorriso que ainda não sabia esconder. "Sim, mais do que eu imaginava." No caminho de volta, Jack comentou que iria consertar a instalação elétrica da casa dela e levar alguns utensílios. Tutian respondeu que não precisava se preocupar tanto, que ela dava conta. Jack apenas sorriu. Não fazia isso porque achava que ela era frágil, fazia porque via nela algo precioso, uma mulher que, silenciosamente, se reerguia do mesmo lugar onde um dia caiu. E então ele se virou, caminhando para longe, deixando para trás o olhar agradecido de uma mulher que, por muito tempo, havia perdido a fé na vida e que agora, aos poucos, começava a reencontrá-la. Após o trabalho voluntário, Jack e Tutian pararam em uma pequena lanchonete dentro do mercado para comer boom. O lugar era simples, com algumas mesas e cadeiras de madeira, mas aconchegante e cheio de gente. Mesmo acostumada com a presença constante de Jack nas rotinas diárias, Tutian ainda demonstrava certo constrangimento ao andar ao lado dele em espaços cheios de pessoas. Sentado à sua frente, Jack comia enquanto contava sobre a primeira vez em que participou de um programa de corte de cabelo gratuito para crianças. Tutian ouvia com atenção, sorrindo de vez em quando. Após a refeição, Jack comentou que precisava passar em outro lugar e a levou até uma barraquinha discreta na lateral do mercado. Ele mostrou 2 blusões simples, um branco e um azul claro, e os estendeu para ela. "Comprei para você. Percebi que tem revezado sempre entre as mesmas roupas." Tutian hesitou, visivelmente sem jeito. "Já aceitei muita coisa sua e roupa de verdade não precisa." Mas Jack já havia pago a vendedora antes que ela pudesse recusar. A nova blusa vestia perfeitamente. O tecido era macio, confortável. Quando Tutian saiu do provador, se deparou com o olhar de Jack, que a observava em silêncio. Ele apenas sorriu. Ela baixou os olhos, apertando suavemente a barra da blusa entre os dedos e disse baixinho: "Eu vou me esforçar para te reembolsar. Não porque você me cobra, mas porque eu quero conseguir, por mim. Quero poder te agradecer de cabeça erguida." Naquela tarde, Jack a levou para visitar o canteiro de obras da ponte que estava em construção. No caminho, contou que o projeto já havia ultrapassado 70% de execução, mas devido às chuvas recentes estavam tentando acelerar antes da temporada de enchentes. Tutian observava com atenção o riacho abaixo, onde tábuas provisórias ainda permitiam a passagem das pessoas. Os trabalhadores se moviam rápido, suando sob o calor abafado da tarde. Após uma breve inspeção, Jack a levou de volta para casa antes do anoitecer. Ao chegarem, Tutian estava prestes a se despedir quando ele segurou sua mão, gentil, mas firme. "Eu não quero que você continue mantendo distância de mim assim. Eu só quero saber como você está, o que você sente. Não espero nada em troca. Só quero caminhar com você, seja por muito tempo ou por pouco. E isso não importa." Tutian olhou para ele, os olhos úmidos. Não respondeu de imediato, mas o leve sorriso que se formou em seus lábios foi uma resposta silenciosa, delicada. Em seguida entrou em casa, deixando Jack parado do lado de fora, o coração mais leve, mas ainda cheio de esperança. Não por promessas, mas porque ele acreditava. Ela, em algum momento, abriria o coração. Não por insistência, mas porque, enfim, ela se sentiria compreendida. Logo pela manhã, quando o orvalho ainda descansava sobre as folhas, Tutian pendurou a cesta de bambu nos ombros e caminhou pela trilha estreita à beira da floresta em direção à encosta oeste. Ela ouvira de alguns moradores antigos que ali havia um grupo de folhas de dom com folhas grandes, macias perfeitas para embrulhar os tradicionais bolos da região. Seus passos eram leves, firmes, como os de alguém que já se acostumou com a vida entre as montanhas. Com a cesta cheia, desceu até a vila e seguiu para a casa da senhora Xuan, conhecida por fazer bolos para vender nos mercados locais. Assim que a viu, a senhora sorriu calorosamente e a convidou para entrar. "As folhas estão lindas, fresquinhas." Pagou a Tutian 3.000 dongs por maço, totalizando 45.000. Quando Tutian tentou devolver 5.000 de troco, a senhora dispensou com um aceno. "Na próxima vez, traz folha de bananeira para mim. A gente acerta depois." Tutian assentiu com um olhar agradecido.
Sentou-se por um tempo conversando com a senhora Xuan e um senhor idoso sobre as tradições de fazer bolos, das movimentadas semanas que antecedem o Tet, e de como tudo ganhava vida. A senhora contou com brilho nos olhos sobre os tempos antigos, quando a vila toda se reunia para preparar bolos, uns cortando fitas de bambu, outros embrulhando, as crianças colhendo folhas. Tu Tien nunca vivenciou isso, mas só de ouvir, sentiu seu peito se aquecer com uma alegria desconhecida. No início da tarde, Jack chegou ao terreno, trazendo um saco de arroz, uma garrafa de molho de peixe e uma lâmpada nova. Chamou por ela várias vezes, preocupado por não ter resposta. Justo quando se preparava para ligar novamente, Tu Tien retornou com algumas mudas de hortaliças que comprara no mercado. Ele sorriu e lhe entregou a lâmpada. A antiga queimou, vou trocar por essa. Ela ficou surpresa, não esperava que ele notasse detalhes tão pequenos. Em seguida, os dois começaram a reforçar a cerca nos fundos do quintal. Jack cravava os postes de bambu no chão, enquanto Tu Tien amarrava os fios. Trabalhavam em silêncio, mas com sintonia. Ela contou sobre a venda das folhas naquela manhã, sobre a sugestão da senhora Xuan de vender bolos perto do fim do ano. Jack escutou com atenção e disse que se ela precisasse de fertilizante ou sementes, ele poderia trazer. Naquele momento, o celular de Jack tocou, era sua mãe. A voz dela soava um pouco apressada, algo inesperado havia acontecido e ela precisava que ele voltasse imediatamente. Ele olhou o relógio, depois virou-se para Tu Tien. Preciso ir agora, mas amanhã volto e trago mais materiais para consertar o fogão. Combinado? Tu Tien assentiu. Ele subiu no carro, mas antes de partir lançou um último olhar. Lá estava ela, em meio ao jardim, de pé ao lado da trepadeira recém-plantada, os cabelos presos, as mangas arregaçadas, o olhar firme e determinado. Aquela imagem acalmou seu coração. Ela, enfim, havia começado uma nova vida não mais por necessidade de fugir, mas por vontade própria de ficar. No final da tarde, a cozinha da casa de Jack estava mais animada do que o habitual. Sua mãe, junto com Jans, filha de uma amiga próxima, 166, estava ocupada preparando o jantar e finalizando os últimos detalhes da festa surpresa de aniversário de Jack. Entre risos e cochichos cúmplices, as duas discutiam o cardápio e se perguntavam, cheias de expectativa, qual seria a reação dele. A mãe de Jack sabia bem que o filho nunca se lembrava da própria data, por isso fazia questão de tornar aquela noite verdadeiramente especial. Logo depois chegou Luan, o melhor amigo de Jack, acompanhado da namorada. Trouxe presentes e alguns doces. Juntos, ajudaram a organizar a mesa, arrumar as flores, posicionar o bolo e, claro, a checar o celular a cada instante para ver se Jack já estava a caminho. E então, como previsto, Jack entrou pela porta e mal teve tempo de reagir. Confetes estouraram no ar e um uníssono "Feliz aniversário!" ecoou pelo ambiente. Ele parou, surpreso. Levou alguns segundos para entender o que estava acontecendo. Naquele instante, seu coração pareceu parar por um breve momento. Ao redor, os rostos familiares, a mesa repleta de pratos preparados por sua mãe, o calor da casa, tudo o envolvia de uma forma reconfortante. Nunca uma celebração de aniversário havia lhe tocado tanto. Os olhos se umedeceram discretamente, mas ele sorriu, agradecendo com sua voz grave e levemente embargada. Enquanto todos brindavam e trocavam histórias, a porta se abriu novamente. Tu Tien apareceu, segurando o celular que Jack havia esquecido na fazenda. Ela parou ao ver a movimentação, um pouco sem graça diante do clima festivo, quase deu meia volta, mas a mãe de Jack se apressou em recebê-la com um sorriso caloroso. Entre, minha querida. Que coincidência boa. Fica e janta com a gente. Tu Tien assentiu timidamente, ainda um pouco constrangida. Foi apresentada a Jian, Luan e a namorada dele. Bastaram algumas trocas de palavras e olhares para que todos a incluíssem com naturalidade. Jack puxou uma cadeira ao seu lado, sorrindo. Senta aqui, agora estamos completos. Durante a refeição, Tu Tien contou sobre seu trabalho no sítio, a venda de folhas Dong, o cultivo das mudas e sua primeira experiência em um projeto voluntário. A mãe de Jack ouviu com atenção, elogiou sua determinação e prometeu visitá-la assim que tivesse uma folga.
Risadas preenchiam o ambiente. Gião compartilhava histórias da época em que estudava no exterior. Luan fazia piadas que arrancavam gargalhadas de todos. Tutien, sentada no meio de tudo, sentia o coração leve como há muito tempo não sentia. Pela primeira vez em meses, ela se sentia verdadeiramente acolhida não por pena, não com reservas, mas como parte de algo real, como parte de uma família. Bà cụ gật đầu, mua giúp cô vài bó măng rồi lặng lẽ rời đi. Buổi chiều, khi đã bán được một ít hàng, Tự Tiên ngồi thẫn thờ bên vệ đường, hai tay siết chặt vạt áo cũ. Cô biết mình chẳng thể làm gì nhiều, nhưng ít nhất cô cũng không thể quay lưng với người ta từng đối xử tốt với mình. Sau khi bán hết số rau củ gom được, Tự Tiên cẩn thận đếm lại số tiền nhỏ nhoi trong tay. Cô biết rằng số tiền này chẳng đáng là bao, nhưng ít nhất cũng đủ để cô mua một chút quà mang đến thăm ông Thành. Trong lòng cô vẫn còn day dứt về những gì xảy ra. Cô không thể yên tâm khi biết rằng ông bị đánh chỉ vì giúp đỡ mình. Cô ghé vào một tiệm tạp hóa ở ven đường, chọn vài gói bánh, một ít trái cây, rồi gói gọn vào chiếc túi nhỏ.